Hoje, nosso convidado é um desses profissionais. No Vozes de Sabedoria, nós vamos receber o doutor Gabriel Morilhas Correia Costa. Tenho, né, meus pais, meu pai é goiano, minha mãe é paulista, os dois se encontraram lá em Campo Grande e iniciaram a família lá. E a outra parte de coincidências ou deucidências, né, como eu costumo dizer, é porque eu também, né, fui ali, digamos assim, interpelado pela vida, né? Tem gente que encara isso como um defeito e gente que encara isso como uma qualidade, mas para mim fez bem. Apesar de ser uma realidade SUS, que atende o paciente gratuitamente, é um hospital que recebe muitas doações. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Se estamos chegando até você, porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Como vocês sabem, toda semana nós trazemos um convidado, uma convidada, para falar da sua vida pessoal, profissional. E sempre nós dizemos, vai te inspirar. Hoje nós temos um convidado. Então, nesse instante, está começando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E como eu disse, é um convidado. E eu começo dizendo assim: existem profissionais que não apenas seguem uma carreira, mas abraçam uma missão. Hoje, nosso convidado é um desses profissionais. Abraçou a sua missão. No Vozes de Sabedoria, nós vamos receber o doutor Gabriel Morilhas Correia Costa. E ele tem uma pequena parte do seu currículo. Ele tem passagem pelo Hospital Erasto Gettner e pelo Instituto Português de Oncologia, porque ele se especializou em radioterapia de alta tecnologia no prestigiado hospital que você ama, que eu também amo, o Hospital de Amor de Barretos. E ele também é membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Dr. Gabriel, ele reúne ciência de ponta, mas também de humanidade para transformar o tratamento oncológico em esperança. A nossa conversa de hoje vai muito além da técnica. Então eu te convido, prepare-se para este momento você estar conosco. Doutor Gabriel, é um prazer te recebê-lo e de pronto eu quero te agradecer pelo seu sim. Seja muito bem-vindo ao Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Olá, muito obrigado pelo convite, Lourdes. Eu que agradeço. Também para mim é uma honra e um prazer, ainda mais depois de uma introdução dessa. Não sei nem se sou digno de tamanha honraria, mas é sempre um prazer poder aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento e quem sabe até mesmo de inspiração aí para todos que estão nos ouvindo. Doutor Gabriel, sempre nossos convidados, a gente costuma dar um mimo, né? E o mimo está aí na sua frente, é essa caneca. Muito obrigado, agradeço e será de muito valor. Imaginei que seria mesmo, agradeço. Doutor Gabriel, muitas pessoas escolhem a medicina, mas antes de falarmos disso aí, fala para nós um pouquinho quem é o doutor Gabriel, onde nasceu, é casado, é solteiro, tem filhos, quem é? Eu sou sou Dr. Gabriel, sou sumatogrossense de nascença, nasci em Campo Grande, fui nascido e criado lá em Campo Grande. Tenho, né, meus pais, meu pai é goiano, minha mãe é paulista, os dois se encontraram lá em Campo Grande e iniciaram a família lá, né? Então vivi praticamente aí toda a minha infância e adolescência em Campo Grande, fiz a faculdade ali na Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande.
E fui fazer, aí a partir da minha especialização, fui fora. Casei, né, primeiro, antes de tudo, conheci minha esposa lá em Campo Grande também, durante a faculdade. Apesar dela não ser médica, né, a gente acabou se conhecendo no movimento da igreja, mas lá em Campo Grande. E casamos, né, e fui para residência, né, então fiz a residência em Curitiba, foram 3 anos de radioterapia no Hospital Erasto Gettner, como a senhora colocou. Fiz também mais um ano de de pós-graduação no Hospital do Amor de Barretos, em radioterapia de alta tecnologia. E também fiz aí um fellowship de 3 meses na cidade de Porto, em Portugal, no Instituto Português de Oncologia. Uma experiência aí sem igual. Né? E aí agora, né, estamos de volta a Dourados, né? Eu trabalhei também depois, né, um ano no Hospital do Amor da Amazônia, né, lá em Rondônia, em Porto Velho. E aí me surgiu a oportunidade para voltar aqui para Dourados. E para voltar para casa, o coração sempre balança um pouco mais, né? Com certeza. Então, e aí tendo voltado aqui juntamente com a minha esposa, né, a Nanda, ali da Construíta, né? Verdade, aqui do nosso Itaporã, município. isso. Então tem um pé cá e um pé lá, né? E construímos uma família aqui, né? Então hoje temos 2 filhas, a Gabriela e a Isabela, né? E estamos aí agora construindo a nossa família. Tá certo. Tive a felicidade de conhecer a sua esposa, a Nanda. Estava bem no horário de trabalho, mas foi uma conversa boa. Doutor Gabriel, muitas pessoas escolhem a medicina por vocação, outros por inspiração de ver membros da família. Como o senhor escolheu a medicina e especificamente a especialização em radioterapia? Bom, é difícil dizer para mim assim que não acredito muito em coincidências, né? Mas com certeza foi um combo de inspiração com coincidências da vida, ou como eu costumo dizer, deucidências, né? Deus falando com a gente, né? Então a inspiração com certeza sempre houve dentro da minha casa. Meu pai é médico oncologista, né? Já há um bom tempo aí, né? Mais de 30 anos de formado, então tinha a inspiração dentro de casa, via ele desde, né, muito novo trabalhando, vi ele também fazer a sua especialização, né, porque eles acabaram por me ter muito novos também, então acompanhei toda a especialização dele e, né, por finalmente decidir a especialidade parecida com a dele, não tamanha. E a outra parte de coincidências ou deucidências, né, como eu costumo dizer, porque eu também, né, fui ali, digamos assim, interpelado pela vida, né, então eu tinha uma vontade também ali no ensino médio de seguir a carreira de relações internacionais, cheguei a prestar alguns vestibulares para direito internacional, relações internacionais, mas descobri que não era muito a minha praia, né, minha praia é mais na área da medicina mesmo, que consegue conciliar bastante a teoria com a prática. Né? Então a gente é bastante interpelado de botar o nosso conhecimento em prática a todo momento. Doutor, interessante, eu nunca tinha ouvido falar Deucidências. É uma mistura de Deus com coincidência. Olha aí, eu não digo que aqui a gente sempre aprende. E me chamou muita atenção isso aí. E eu queria até falar, você que está nos acompanhando agora, a questão quando ele fala que teve dentro da casa, além da vocação, mas a inspiração. Aí está a importância de você pai, de você mãe, o que você anda fazendo, o que nós andamos fazendo, porque nossos filhos estão nos observando. É fascinante como esses primeiros passos de ouvir o senhor falar, né? Que isso vai definindo tudo, né? Graduação, né? Pensou, até o meu diretor aqui, o diretor do podcast, ele é mestrando em Direito e Relações Internacionais, o Cláudio, né? Tá aí na metade do mestrado dele aí. Aí, Cláudio, já tem aí alguém que pensou mais seguir outro ramo. Então, doutor, essa graduação, esse intenso, mas como foi a experiência quando o senhor estava fazendo a graduação? Quais foram os desafios? Ali se firmou mesmo a vocação ou teve muitos desafios? Com certeza. Com certeza é bastante difícil ali, né, no início, né? Você, querendo ou não, vive uma realidade totalmente nova, né? Apesar de eu ter a inspiração e ter o exemplo dentro de casa, ali era, né, durante a faculdade, depois, né, na hora de escolher a especialização, era eu por mim mesmo, né? Então é uma situação totalmente diferente
daquela, né, que você vê como um mero espectador. Durante a faculdade, né, digamos assim, não foi fácil, mas também eu sempre tive um perfil um pouco mais de CDF, né, que o Opa, pessoal gosta de falar. Então, isso é assim, bom. encarava as dificuldades com um pouco mais de, digamos assim, como fosse um desafio, né? Então, às vezes, tem gente que encara isso como um defeito e gente que encara isso como uma qualidade. Mas para mim fez bem, né? Então aí me fez crescer bastante. Passei por alguns períodos, digamos assim, né, de adaptação um pouco conturbados, principalmente porque a faculdade exigia um método de estudo um pouco diferente daquele tradicional. Era um método mais de metodologia ativa do Na conhecimento, né? prática mesmo ali. Era o que a gente chama de PBL, né? Sim. Problem Based Learning, né? Então era uma das metodologias ativas. Então não era tão professor, quadro, aluno, cadeira, né? Então envolvia todo um multiscenário. E aí isso também acaba mexendo um pouquinho com as nossas estruturas, né? Então você tem que fazer duas adaptações ao mesmo tempo. Adaptação à faculdade, que é uma realidade totalmente diferente, e ao E ao método curso, novo. o método. Eu vejo assim, quando o senhor fala dessa questão ali didática ali, é interessante, né? Porque ali definia se é isso mesmo que eu quero ou não. Ah, com certeza, né? Ali quem não tá ali porque gosta ou porque realmente entende que aquilo ali é sua vocação, né, acaba desistindo, né? Ah, e durante a faculdade aí a gente vai desenvolvendo algumas, digamos assim, algumas qualidades ou algumas características que acabam nos levando ali a escolher a residência, né? A nossa especialização. E comigo foi mais ou menos assim, né? Então, por mais que não era uma coisa tão veemente, né, no final da faculdade, aquilo que eu queria de residência, acabei ali trabalhando 2, 3 anos após a faculdade para depois fazer uma residência, né, mas via que aquilo ali era o que ia me fazer levantar cedo todos os dias e querer ir trabalhar, né? Então, no final da faculdade estava ali em dúvida entre a anestesia e a oncologia, né, a radioterapia propriamente dito. E mais uma vez quis as deucidências da vida que eu partisse para a radioterapia, né? Então eu prestei no primeiro ano no primeiro ano de formado, após a faculdade, eu prestei somente para anestesia, acabei não passando para anestesia, né? E aí no segundo ano acabei prestando para anestesia e radioterapia, Ah, né? vejo os dois ali, ver qual. Fiz os dois, acabei passando nos dois, né? Aí E tem que aí, ver a decisão. e aí acabei por decidir a radioterapia mesmo, né? O senhor me fez lembrar a questão da graduação ali, como a gente tem que ver. Quando eu fiz direito, eu fiz já na fase adulta, né, já era profissional, nós tínhamos uma matéria chamada Medicina Legal. Sim. E ali era a hora que tinha, eu lembro-me que tinha uma amiga, né, do município próprio aqui, próximo, e ela não conseguia. Cada hora que começava, que o professor começava a falar, trazia alguma coisa. Uma vez nos levou a ver um Um cadáver. cadáver, a pessoa ficou ali já. Então, acho que ali é a hora, né, que você decide, é ou não é, né? Principalmente eu falo nessa questão medicina, Ah, não, né? com certeza, né? Colocando um exemplo aproveitando, melhor dizendo, o exemplo que a senhora colocou, eu vejo isso em casa, né? Minha esposa me interpela toda hora e fala, eu não conseguiria fazer isso, né? Aham. E é de fato bem isso, né? E ao mesmo tempo, eu acho que, assim, logicamente que a medicina a gente eleva isso para um padrão muito maior, né? Mas eu acredito que isso é em todas as profissões, né? Sim, com Assim certeza. como também eu falo para minha esposa que eu não me vejo, por exemplo, no comércio, né? Então eu não teria nenhuma, Aquela. eu não teria nenhuma capacidade, né, de lidar com o comércio, né? Sim, Essa capacidade de negociação e ainda mais de trabalhar sempre no limite das contas ali e sim, tal. Então eu também não teria essa capacidade. Seria, então, assim, o inverso é verdadeiro também. também, né? Doutor, eu vejo a sua, como falou que era quase um CDF, né? Eu vejo, vou falar como mãe, como educadora, né? Que tem isso para mim é uma virtude. E o senhor foi além daqui do Brasil, né? Foi além fronteiras, né? Vivências. Perspectiva vai mudando no decorrer. A fellowship em Portugal certamente trouxe muitos aprendizados, né? Ou aprendizados únicos. O que mais te marcou lá no Instituto Português de Oncologia do Porto?
Eu costumo dizer que foi uma experiência revigorante, né? Durante a residência, que na época que eu fiz eram 3 anos, né? Hoje são 4, eu vi que precisava, né, fazer uma coisa a mais. Durante a residência, a gente tem um período que é reservado exatamente para um estágio observacional, que é esse fellowship, que a gente, né, tem 2 a 3 meses de licença aí para poder fazer esse estágio, né? E aí eu decidi por não fazer nenhum aqui no Brasil e fazer para fora, né? Tive a inspiração também num colega que era meu veterano na residência, né? Que ele Sim. foi fazer no Japão. Eu falei, por que não fazer fora também? E acabei conseguindo esse em Portugal, né? Então é um instituto de referência em Portugal, né? Então, para quem não sabe, né? São as 2 maiores cidades de Portugal, é Lisboa e Porto, né? E em Porto, então, acaba absorvendo bastante a parte da medicina lá, né? Então, não só na oncologia, como também na medicina em geral. E além da medicina, além dali, né, de você ver um centro de referência em um outro país, a, a, a forma como eles lidavam com a medicina também me chamou muito a atenção, né? Então, primeiro de tudo, era uma medicina muito social, né? E isso me chamou bastante atenção porque é um projeto do nosso país aqui, né? O SUS, de ser uma Sim. medicina extremamente social, mas lá eles já estão num estágio a mais, né? Então é Olha, uma medicina social que funciona de fato, né? Então a população tem desde a atividade da atenção primária, né? Até a atenção ultra especializada, de uma forma rápida e eficaz. Tá certo que é uma população bem menor do que o do nosso que é o nosso Brasil, Brasil, né? mas ainda assim é de se espelhar lá. E também a medicina muito integrada, né? Ah, Então, o que acontece na atenção básica reflete na atenção terciária, o que acontece na atenção terciária tem uma contrarreferência para a atenção primária, que é uma das coisas que dificulta muito o nosso atendimento aqui hoje também. doutor, isso assim, traduzindo aqui para mim e para os nossos seguidores, como que seria essa assim, primária, terciária e que volta? Bem assim, simples para o Ah, meu seguidor entender. então, Um porque exemplo, por exemplo. Então, é bem simples, na verdade. A gente acaba utilizando termos técnicos, né? Mas a Sim. atenção primária é o postinho de saúde, é o Ah, BSF que a sim, gente sim. fala. Então, é Certo. onde tudo começa, né? Então, Aí que está a integração dali até Isso, chegar então no. ali que, na verdade, eu costumo dizer que é ali que a medicina acontece de fato, né? Então é ali que a gente tem que prestar todas as nossas atenções, porque é onde vai ser o diagnóstico precoce do câncer, é onde vai, né, cuidar da criança para ela não ser desnutrida, não ser, né, tá com o calendário vacinal em dia, é onde vai atender, né, a saúde do idoso, né, não deixar, né, ter aí as doenças recorrentes do idoso. Então essa é a atenção primária. Certo. Aí a gente tem a atenção secundária, né, que seria ali, por exemplo, o PAN, né, o pronto atendimento, ou uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, né, ou até mesmo a porta de entrada do hospital, que é o PS, né, que Sim. aí essa seria a atenção secundária, que aí é a atenção que a gente fala que é a intermediária ali. Ela não é tão especializada, mas ela Mas também dá o não atendimento ali. mas ela não consegue ser feita na unidade básica, né, de Ah, saúde, tá. porque aí precisa de uma cirurgia, talvez, precisa de uma internação, alguma coisa que a unidade básica de saúde, o postinho de saúde não Não, não, oferece. entendi. E aí a atenção terciária é a atenção especializada, Especializada que já. aí são os especialistas, né? Ortopedia, oncologia, cardiologia, que aí acaba precisando de um suporte por trás, né? Não é tão Sim. somente o médico, a especialização em si. Então, vai Toda uma precisar equipe, né? de um exame diagnóstico, vai precisar de uma terapêutica, de um tratamento específico, né? Então, Entendi. isso aí que e lá isso é tudo muito integrado. Então eles têm um Olha, sistema de saúde que é único, né? Então, melhor, um software de saúde que é único, né? Então, que tudo que é relacionado ao paciente tem lá, tem chegou lá na no. especialidade, o senhor já vai ter em Então, mãos. exatamente. Então, eu sei, por exemplo, uma criança, vamos supor, uma criança de 15 anos, uma adolescente de 15 anos chegou para mim com uma suspeita de um câncer, de um linfoma para eu tratar. Então aí eu sei que eu consigo entrar ali, eu consigo ver todo o histórico dele, se ele tomou todas as vacinas, se ele tem, né, tudo, por como que suspeitaram, quando que suspeitaram, os exames que eles já porventura têm feito, né? Então isso
que não temos aqui, né? Então é muito seccionado. Então o que acontece na Verdade. atenção primária lá no postinho, eu não tenho acesso lá. Lá na ponta. E vice-versa, né? Então isso acaba fragmentando muito o nosso cuidado e acaba que dificulta tanto para o paciente quanto para nós mesmos médicos. Verdade, porque de repente a gente chega lá, né, o profissional lá da ponta, né, final, né, que seria a especialidade, tem que ficar aguardando tudo isso que vai aqui, ou então ele começar a pedir. Começar de novo, exatamente, que é o que muitas vezes acontece, né? Então, É para poder dar o atendimento certo e começar, né? Então aí a gente acaba pedindo todos os exames de novo, Sim. acaba, né, tendo que aguardar aí, né, ou alguma devolutiva do paciente, né? Então acaba isso vai atrasando e inchando o sistema, né? Então infelizmente acaba exames duplicados, né, filas. Então uma coisa que se integrado poderia pelo menos amenizar. Se não resolver, exatamente, se não resolver 100% amenizar. Doutor, o senhor foi, como disse, né, para fora, para outro país, lá aprendeu muito, mas depois o senhor volta e vai para um lugar que é referência para nós aqui no Brasil, né? A sua pós-graduação em radioterapia de alta tecnologia foi no Hospital do Amor, né? Quais avanços o senhor viu nesse hospital durante a especialização e fazer dá para ver a comparação com o que o senhor falou agora. Como que foi? A comparação entre lá fora e o Hospital do Amor ou o Hospital do Amor com a realidade brasileira? As duas coisas, sim, sucintamente. É difícil de dizer, né, fazer a comparação, né, lá de fora com o Hospital do Amor, porque o Hospital do Amor, primeiro de tudo, é uma realidade bem diferente da nossa aqui no Brasil, né? Então, por diversos aspectos. Eu até sempre gosto de dizer por conta disso, né? Porque apesar de ser uma realidade SUS, que atende o paciente gratuitamente, é um hospital que recebe muitas doações, inclusive aqui do nosso estado, né? Então, acaba que eles têm um poder maior, né, por conta disso. Então não é simplesmente um SUS, é um SUS com reforço, né? Então isso é interessante falar, porque quando a gente faz uma promoção, né, aqui no meu município a gente tem esse sistema, quase todos os anos é feito específico para ir para lá. E como o senhor está de lá, também tem unidades que têm esse nome de artista, nome de personagem. Isso envolve financeiro. Com certeza, exatamente, envolve uma ajuda financeira, né? É como se fosse um patrocínio, né? Então você tem o seu nome, que nem eu trabalhava no pavilhão da radioterapia, que era o pavilhão Chitãozinho Chororó. Então, o pavilhão Chitãozinho Chororó era meio que sustentado pelo Chitãozinho Chororó, né? Então, assim, sustentado, entendo, não é que eles iam bancar aquele pavilhão 100%, mas uma vez ou outra que precisasse de uma ajuda, né? Ou então, precisamos de uma ajuda de vocês não querem fazer um jantar beneficente aqui para nós, né? Então, tem todo esse marketing, essa ajuda por trás. O que não é a realidade de 90% do serviço SUS aí para fora, infelizmente, inclusive o nosso aqui, né, de Dourados e região, né? Então, não tem esse suporte. Não tem esse suporte. É SUS mesmo. É SUS pela tabela SUS, né? Então, é bem complexo. Então, assim, eu acho que comparar lá com o restante do Brasil precisa sempre se ressaltar isso. Logicamente que é um centro de ponta, foi muito bom estar lá, aprendi muito, tanto profissionalmente como pessoa, né? Então é um serviço de referência nos dois aspectos, tanto científico quanto humano, né? E lá hoje, né, em termos de oncologia, tem-se tudo, né? Inclusive tem-se várias linhas de pesquisa que possibilitam aí um atendimento muito completo do paciente, desde o diagnóstico até o cuidado paliativo, por assim dizer, né? Então a gente acaba dizendo que lá é onde o paciente vai ter a possibilidade de fazer tudo que está ao alcance da medicina, né? Se não for lá, daí... assim, pensando em SUS, né? Sim. Logicamente que por vias particulares existem outros grandes centros de referência no Brasil, né? Então, o Sírio-Libanês, a C. Camargo, o Albert Einstein, né? O próprio, lá em Curitiba também, né? O próprio Erasto Gettner também é um centro de referência, tanto SUS quanto particular, né? Então, aí, por vezes, a gente consegue por exemplo, os cuidados que são feitos pelo SUS
SUS em Barretos são aqueles que o paciente particular vai conseguir pagar, né? Sim. Então, acho que essa é a grande diferença em termos científicos e técnicos. Olhando todo esse cenário, né, nosso aqui, como o senhor colocou de lá, o que temos aqui, vamos falar que você que está nos seguindo, né, doutor Gabriel, atua no hospital aqui no município próximo, de onde nós estamos, de Dourados, e a gente vê a medicina quando é privada e quando é SUS, e quais assim seria, doutor, os maiores desafios hoje para nós aqui no Brasil, especificamente dentro da sua área, né, que eu acho que fica melhor para falar. Com certeza. A da medicina a gente vai passar uma semana aqui Sim, falando e não não vai vai esgotar todo o assunto. verdade. Mas hoje na radioterapia, inclusive interessante você perguntar isso, Lourdes, que foi publicado recentemente, nessa semana inclusive, um estudo da Sociedade Brasileira de Radioterapia, dizendo exatamente os maiores desafios da radioterapia no Brasil, né? Foi Olha. publicado numa revista internacional, aí a revista que a gente chama de Revista Vermelha, que é a revista do Colégio Americano de Radioterapia, né, encabeçado aí pelo presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, junto com as comissões científicas, né? E hoje a gente sabe que a maior dificuldade para o paciente de radioterapia no SUS é o acesso, com certeza. O né? acesso. O acesso. Difícil chegar lá. Depois que Isso. chega lá, daí já começa Já a andar. melhora, né? Então é o acesso em termos de, primeiro de tudo, conseguir os exames, a biópsia e diagnosticar, quanto também o acesso em termos logísticos, né? Então, vamos pegar o exemplo, por exemplo, aqui de Itaporã, né? Então, o paciente que precisa tratar a oncologia em Itaporã precisa se deslocar até Dourados, né? Essa distância é curta, mas se a gente pegar para o Mato Grosso do Sul, todos os pacientes do Cone Sul aqui do Mato Grosso do Sul precisam vir até Dourados. Nossa. Então, seja de Naviraí, Coronel Sapucaia, Amambai, a Laguna Carapã, né? Então, todos esses vêm para Dourados. Então, hoje, né, por um levantamento desse estudo que foi publicado, estima-se que o paciente de radioterapia do SUS costuma andar uma média aí de 700 quilômetros para se tratar. Nossa. Né? Então... E quando para chegar lá e daí para começar o tratamento. Então, assim, hoje a gente tem uma escassez de centros, por assim dizer, né? Então, se a gente pegar, voltando de novo para a realidade de Mato Grosso do Sul, sim, a Mato Grosso do Sul a gente tem, se eu não me engano, são 4 sedes de macro região de saúde, né? Então, Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Dourados. Né? Então, somente em Campo Grande e Dourados que a gente tem centros de oncologias que oferecem tudo que o paciente precisa, né? Desde o diagnóstico, a oncologia em si, né? Que é a quimioterapia, a imunoterapia, a hematologia e a radioterapia. As outras 2 sedes não tem, então Corumbá e Três Lagoas referenciam ou para Campo Grande ou para Dourados também. Então, ou seja, o paciente que está lá em Corumbá ele precisa se deslocar até Campo Grande para receber todo o tratamento. E você que está nos seguindo, eu quero partilhar com vocês, eu tive a experiência, né? Não digo feliz, porque eu tive um câncer, eu digo tive porque eu me sinto já curada, tenho que seguir os tratamentos e pude ver no hospital a quantidade de pessoas, né? E é um caminho longo, né, doutor? O futuro sempre vai despertando a nossa curiosidade. Eu estou aprendendo, sempre eu digo, por isso que inspira, né? Essa dificuldade já que o senhor colocou. E como que o senhor vê daqui 5 anos, 10 anos? Como será a nossa radioterapia? Falando da região da Grande Dourados ou do Brasil, como que o senhor vê? Eu acredito que hoje, né, tanto no Brasil quanto aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, a radioterapia, né, a medicina em si, principalmente a oncologia e a radioterapia, evoluíram bastante. Então, hoje a gente não fica para trás, assim, em termos de grandes centros, né? Então, nem o Brasil relacionado a lá fora, né, Estados Unidos e Europa. Então, aqui no Brasil, hoje a gente tem, se não 100% perto disso, de todas as possibilidades de tratamento que são oferecidas em termos de oncologia. E Mato Grosso do Sul também está muito bem servido, né? Logicamente que uma terapêutica ou outra ali ultra especializada, né? Que talvez só tenha em São Paulo, vai ser só em São Paulo, né? Então, Sim. todos os lugares do Brasil vão ter que ir para São Paulo, não só Mato Grosso do Sul. E espelhar isso, né? Então, 5 anos é um período até curto que a gente diz para medicina, né? Então, eu acredito que em 5 anos
a gente vai estar aí mais ou menos no que a gente está hoje, né? Vão surgir novas terapêuticas, novos protocolos, mas não fugindo muito da realidade que temos hoje. E a minha esperança é que daqui 10, 15, 20 anos a gente consiga progredir, mas pensando muito mais na outra ponta, né? Que a gente consiga, por exemplo, evitar que o câncer aconteça, né? Isso. Então, hoje a gente sabe que existem aí muitos cânceres que são evitáveis, Como né? seria, doutor, evitar um câncer? Então, hoje, né, a gente tem os principais fatores de risco que são evitáveis, né? Então, cigarro, bebida alcoólica, né? Sim, O HPV, né? Então, olha, aqui uma especial atenção ao HPV. Então, a gente sabe que hoje tem a vacina do HPV, ele já vai né? ver, se toma vacina, já vai evitar, né? Exatamente. Então, os estudos mostram, né, lá no Reino Unido, no Canadá, que a vacina do HPV conseguiu diminuir em 80% os casos de câncer de colo uterino, né? Então, é com isso que eu penso que a medicina vai evoluir no futuro. Então, a gente conseguir fazer uma medicina mais preventiva, né? Não tão Sim, curativa, né? Então, vale a pena ressaltar que existem formas da gente diminuir a chance de ter câncer, diminuir a chance de ter doença, né? Então, ter uma vida saudável, praticar atividade física, se cuidar, né? Ter uma vida mais regrada, então evitar, né? Vejam que eu estou falando evitar, não estou falando cortar. Então, diminuir o consumo de bebida alcoólica, né? Se puder parar o cigarro, não ter uma vida, né, tão promíscua, por assim dizer, sim, isso né? é Então a gente sabe importante. que o HPV é sexualmente transmissível e é uma das causas de câncer, então, né, se cuidar, usar camisinha, preservativo, né? Fazer os exames de rotina, mulheres fazer mamografia, o preventivo, né, o Papa Nicolau, tomar a vacina, né? Então vamos tomar a vacina do HPV, né? Então, porque infelizmente ainda é um tabu aqui no Brasil, né, a questão da vacina do HPV, então vamos Sim, vacinar nossas crianças, para quem sabe a gente não tá fazendo depois uma. tendo que apagar os É, incêndios depois, é. né? É interessante o senhor falar isso, é que serve para mim. Você que está nos seguindo, é, eu tive o descuido cuidando de pessoas, levando ao médico e esqueci de mim quando eu vou para uma consulta rotineira, ao meu ver, mas fazia quase 3 anos que eu não ia. E daí lá eu descobri um câncer. Então, escute o que o doutor falou, é um especialista. Doutor, radioterapia, o que é mesmo a radioterapia? E teve algum caso que te marcou muito, assim, de um paciente? Como que é para os nossos seguidores, falando assim, o que é a radioterapia? Eu vou falar basicamente como eu falo para meus pacientes, né? Então eu Sim, sei que a radioterapia é uma especialidade que ao mesmo tempo desperta muito medo e muito mito, né? medo, né? Porque Vou falar por mim, né? Não cheguei, muito medo, doutor. assim é uma realidade que é muito desconhecida, até mesmo por colegas de profissão mesmo. Muitos médicos fora da área da oncologia não conhecem o que é a radioterapia. Então a radioterapia é um dos pilares do tratamento de câncer hoje, né? Então junto com a cirurgia oncológica, junto com a oncologia clínica, a radioterapia. E numa definição bem básica da radioterapia, é nada mais nada menos que o tratamento do câncer das células cancerígenas com a radiação, né? Essa radiação que a gente tem aí do raio-x, da tomografia, né? Então essa mesma radiação, só que numa potência 1000 vezes maior, né? Então é como se a gente tivesse um aparelho de raio-x elevado à potência de 1000, né? Então essa radiação, ela é capaz de destruir as células cancerígenas, e com o maquinário que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue proteger os outros órgãos e tecidos que estão ali ao redor, né? Então é um tratamento Interessante. extremamente localizado, né? Que protege os órgãos sadios, que protege as partes sadias do corpo e destrói as células cancerígenas através da radiação de alta potência, né? Então, pro paciente vai ser como se fosse um raio-x ali todos os dias. Então a gente deita o paciente na máquina, a máquina posiciona o paciente, a máquina movimenta-se ao redor do paciente, entrega a radiação, e isso leva em torno de uns 15 a 20 minutos. O paciente levanta e vai embora para casa normalmente. Não fica radioativo, não sente nenhuma dor ou desconforto durante a aplicação, né? E pode continuar sua vida normalmente. Logicamente que tem seus efeitos colaterais, como qualquer coisa na medicina, né? Então isso vai depender muito do tipo do câncer, do local onde está sendo tratado também,
né? E também o protocolo, quantos dias, né? Qual a periodicidade, vai depender muito também do tipo e do local que está sendo tratado. Nossa, o senhor falou assim, ficou muito leve, mas se bem, olha aqui, você que está nos seguindo, eu arrepiei, né? Ter que passar por um negócio assim, assusta. Mas o senhor falou de uma maneira tão leve que você que de repente teve esse diagnóstico, está com medo de. Olha aí como ele falou, né? Então a gente vai com mais coragem. O doutor, uma curiosidade minha agora: para fazer radioterapia, é só após a cirurgia ou pode fazer radioterapia antes de cirurgia? Como eu disse, Lourdes, vai depender muito do tipo do câncer, né? Então, hoje, como costumo dizer para meus pacientes também, a gente tem o câncer como uma doença única, né? E, na verdade, são várias doenças que a gente chama de câncer, né? Então, Interessante. o câncer de pulmão é diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer de tireoide, que é diferente do câncer de próstata, que é diferente do câncer de cérebro. Então, para cada sítio há um protocolo específico, né? Certo. E esse protocolo envolve a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia ou imunoterapia, que está aí na alçada da oncologia clínica, né? Sim. Então, por vezes, a radioterapia vai tomar lugar antes, por vezes, a radioterapia vai tomar lugar depois da cirurgia, por vezes ela vai andar junto com a quimioterapia, por vezes vai andar sozinha, né? Então vai depender muito do protocolo. Então, só para dar um exemplo prático, né, a gente pegar aqui os dois cânceres que são mais incidentes, tanto na população masculina quanto na população feminina, o câncer de próstata, a radioterapia muitas vezes vai ser o tratamento exclusivo único, radical, Só né? Então, só a radioterapia é suficiente para curar o câncer, né? Algumas vezes associada ao bloqueador hormonal, ou hormonioterapia, como a gente costuma dizer, né, no popular, mas a radioterapia é o tratamento exclusivo para o câncer de próstata. Já no câncer de mama, a depender do estágio, a paciente vai precisar fazer a cirurgia primeiro, talvez a quimioterapia, a depender do estágio, e aí depois fazer a radioterapia, né? Então vai depender muito da combinação, tipo do câncer e estágio em que foi encontrado. Doutor, o câncer é uma palavra que assusta. Com certeza. Né? Muitas vezes as pessoas veem como uma sentença de morte. O que o senhor falaria para uma pessoa que recebeu o diagnóstico hoje, que está nos assistindo? Como que ela deve ver? Eu vou falar exatamente o que eu falo para o meu paciente que está na minha frente. Calma, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é calma. Então, a gente precisa analisar tudo aquilo que a gente tem nas mãos, né? Então, muitas vezes, o caso já está resolvido, né? Então, mas só porque se falou câncer, a pessoa, né, perde um pouco as estruturas. Sim. Outras vezes o caso é mais complexo, né? Então, a gente vai precisar ser um pouco mais cuidadoso, né? A gente vai precisar trilhar um caminho um pouco mais difícil, né? Mas a palavra que eu falo, calma, né? Então, o diagnóstico hoje de câncer não é uma sentença de morte. Né? Olha aí. Muito pelo contrário, né? Então, hoje, né, existem doenças muito mais complexas e complicadas de se tratar do que o câncer, né? O segundo passo é qual é o seu câncer? Né? Então, existe cânceres e cânceres. Assim como existem infecções, uma pneumonia é diferente de uma amidalite, que é diferente de uma cistite, cânceres e câncer. Então, se o seu câncer, né, é um câncer de mama que já foi tirado completamente, então muito provavelmente suas chances de cura são altíssimas, beirando aí a casa dos 90%, 95%, né? Agora, se seu câncer já é um pouco mais avançado, né, é um câncer aí que teve um diagnóstico um pouco mais tardio, aí a gente vai precisar conversar um pouquinho melhor, né, e vai traçar também tratamentos e terapêuticos para que você também atinja a cura. Então, hoje, né, o câncer ele tem várias possibilidades, né? Então, não é simplesmente diagnóstico mortal. Sim. Doutor, já teve algum caso de um paciente teu chegar desesperado, já achando que está no estágio terminal ali, e o senhor acalmar? A maioria deles, a maioria, porque infelizmente na correria, né, a gente acaba não abordando muitas vezes corretamente o paciente, né? Então, e é uma coisa que eu me preocupo muito nos meus atendimentos. Então, é poder botar o pingo nos is para os pacientes.
Então, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que quando é um caso bom, a pessoa vai aliviar. Mas quando é um caso um pouco mais complicado, aí a pessoa, né, vai exigir um pouco mais da pessoa também, né? Sim. Mas a grande maioria dos pacientes chegam achando que o caso é um caso mais complicado ou que vai precisar fazer mais tratamento do que realmente precisa, né? Então, e assim, né, sucessivamente. Que bom. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo, não é um bate-papo, é uma aula. Eu tenho certeza que você está vendo assim, a gente aprende muito. Então, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Móveis Plaza, tudo, né, para o seu lar, a Farmácia Econômica Popular de Itaporã, a R1 Modas e a nossa Progeporã. E você, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Doutor Clemente falando, a medicina é intensa, né? Todo profissional precisa de paixões, né? E fora do hospital também. A gente que é leigo, quando a gente chega, no dia que eu cheguei lá no hospital, eu achei até assim, parece que era insalubre, assim, a gente chega com medo, né? O senhor tem algum hobby ou atividades assim favoritas fora aí da tua rotina de trabalho? Ah, com certeza, né? A gente não pode viver só da medicina, né? Apesar de levar comigo uma frase de um colega de faculdade, que a gente é médico 24 horas por dia e não pode se abster disso, às vezes a gente gosta de dar uma espairecida, né? Dar uma Sim. relaxada. Ah, hoje, com certeza, minhas filhas tomam bastante do meu tempo livre, né? Minhas São filhas pequenas? tem uma de 6 e uma de 1, Ah, né? então vai Então, tomar tempo. então aí, querendo ou não, acaba que sempre tem alguma coisa para fazer com elas, né? Sim. Esse final de semana mesmo a gente estava ensinando a mais velha a andar de bicicleta sem rodinha, então sempre tem alguma coisa para se fazer com elas. E fora a minha família em si, de que não é nenhum hobby, né? Deixa de ser hobby, é a nossa paixão ali. Eu tenho também, gosto muito de esportes e sou apaixonado pelo Palmeiras, né? Então, Opa, meu pai era palmeirense, meus irmãos e são muito do meu palmeirenses. tempo livre vai nisso também. Ah, então, Infelizmente, como diria minha esposa. que bom. Doutor, o senhor esteve lá em Portugal, né? E além da prática médica, culturalmente, o senhor teve tempo de ir Com ver alguma certeza. coisa? Te marcou alguma coisa lá? Como eu te disse, né? Então, assim, logicamente que a medicina me chamou muita atenção lá, mas a questão cultural pesou bastante, né? Então, foi digamos, um choque de cultura, não querendo usar o jargão, mas já Aham. usando. Então, que é a questão da. Eu não gosto de dizer, mas é a nossa síndrome do vira-lata, né? Então, a gente tem muito isso aqui. Sim. E eu não tinha noção disso até fazer o estágio lá. Mas até porque vê que é diferente mesmo, não é assim? Então, porque assim, E impacta, né? impacta, porque assim, lá eles estão sempre, digamos assim, insatisfeitos, né? Então, Olha, assim, se eu posso mais, eu vou sempre querer mais, né? Então, sim. se o atendimento não foi bom, eu vou reclamar. Se eu acho que precisa melhorar, se essa mesa aqui pode ser uma mesa melhor, mais bem iluminada, então eles vão atrás de conseguir, né? Então, e isso é um reflexo da própria população. É uma insatisfação para o melhor, E com então. certeza, né? Com certeza. Insatisfação que eu digo, entenda a vontade de De melhorar, né? melhorar. Então, se eu sei É. que tem um produto melhor que pode ser me oferecido, que pode ser me ofertado, eu vou em busca do melhor. E aqui a gente está sempre contente com aquilo que nos dão, né? É, Infelizmente. infelizmente. Então, isso me chamou muito a atenção lá, né? Como eu disse, a gente sempre ouve falar, sempre ouve comentários, mas a gente custa acreditar, né? E lá isso ficou evidente para mim, né? E aí Entendi. ficou muito evidente. Então, Olha aí, isso que o senhor falou aí é interessante, você que está nos acompanhando. Não é você, de repente, só criticar, mas querer o melhor e dar sugestão também. E se espelhar naquilo que é melhor. E o senhor já falou que teve a inspiração do pai, mas assim, em termos de literatura, alguma coisa. O senhor teve assim, alguma inspiração de algum nome, de alguma pessoa para sua vida profissional? Ou foi em casa mesmo?
parte médica com certeza é mais em casa, né? E é difícil dizer uma inspiração só quando a gente fala em medicina, porque a gente é abarrotado de literatura, né? Sim. Então, tanto da parte técnica quanto da parte, digamos assim, humana, empresarial, né? Então, é difícil a gente acabar citando, né? Eu lembro muito de no começo da faculdade, ler alguns livros do Dr. Adib Jatene, né, que era então Sim. ministro da Saúde, né? Então ele escreve um livro chamado Cartas a um Jovem Médico, que é bastante interessante, que, né, muito me orientou ali no início. Ele também tem uma visão empresarial da medicina muito, muito boa, né? Então acaba não só empresarial, quando eu digo empresarial, ele consegue mesclar essa parte empresarial, técnica e humana que é muito reflexo, né? Então, da parte da oncologia, também teve um livro que eu li que chama O Imperador de Todos os Males, né? É Olha, de um escritor indiano, se eu não me engano, agora eu não vou conseguir falar o nome dele, que é um nome um pouco complicado, que acaba traçando ali, né, toda digamos assim, a história do câncer na humanidade, né? Então isso também foi interessante. bastante interessante, me marcou bastante, né? E dentro dessa história tem aí diversos ah, livros, né? Perdão, diversos atores que são Nossa, principais, né? Por sim. exemplo, Dr. Dana Faber, que acabou por descobrir um dos primeiros quimioterápicos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a doutora Angelita, que patenteou uma cirurgia, aí, aliás, um protocolo de não cirurgia no Olha, tratamento de câncer de reto, né? Então, agora, por exemplo, né, tivemos essa semana que passou a doutora Patrícia, que estudou aí a poliamina, que está aí, né, sendo desenvolvida para a gente poder aí, né, tratar lesões medulares, né? Então, tudo isso acaba sendo uma inspiração, né? Por sim. isso que eu digo que é difícil você se inspirar Nominar nominar um uma só, só, né? verdade. Doutora, a gente sabe que a rotina de um médico ali, eu tive a oportunidade de experienciar um pouquinho, vendo os pacientes seus chegando ali, saindo, nem tinha noção como é que é isso aí. O senhor tem um ritual, assim, tá em casa, depois está no hospital, de hora que sai do hospital, vai para casa, existe ou não? É normal? É um ritual, a senhora fala de como eu chego. Para descarregar, vamos dizer assim, É porque como difícil. foi disse agora há pouco, né? Médico 24 horas por dia, de repente ele então, mas existe não, fala agora eu vou fazer. É o que eu ia te falar, é difícil a gente desligar 100%, né? Sim, Primeiro de tudo, eu acho que sempre a gente vai estar ali de prontidão, né? Mesmo que seja final de semana, feriado, mesmo que a gente não esteja aqui em Dourados, Itaporã, a gente acaba estando sempre ali, digamos assim, não é um desligado, é um stand-by, né? Então é aquele desligado, mas nem tanto. sim. E em termos de ritual, assim, acaba que vira rotina, né? Então não tem muita diferença do Gabriel no hospital do Gabriel Gabriel em no dia, casa. vem cá. Logicamente que a gente evita um pouco ficar falando de hospital dentro de casa, né? Mas é praticamente impossível Impossível de a gente, né, não falar zero do do hospital dentro hospital, de é casa. Por difícil. mais que minha esposa não seja médica, por mais que Sim, a minha rotina seja até mais ambulatorial, né? Não tem plantão, por assim dizer, né? Então, mas ainda assim é difícil. A gente tenta, né? Busca sempre ali, né? Tá envolvido com a igreja, né? Que ajuda bastante. Busca também estar compartilhando alguma experiência ou outra com a Nanda, minha esposa, para né, tentar buscar um melhor julgamento. Mas é difícil de desligar 100%. o senhor falou da igreja, era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Eu vi que o senhor tem bastante essa conexão com a religiosidade. Poderia falar em qual que professa ou prefira ficar. Não, não, eu É, gosto de dizer, eu sou católico, né? Sou sim. católico, apostólico, romano, né? Frequento a paróquia São Carlos ali em Dourados, Ah, né? sim. Tem uma sobrinha que E, frequenta lá. e hoje estou presidente do movimento da Sociedade São Vicente de Paulo ali na Olha, paróquia, né? Então, sim. nossa conferência ali tem uma conferência vicentina. Gosto muito desse trabalho, é uma das coisas que, né, me tira da medicina, por assim Aí dizer. é uma coisa que vai dar uma descarregada ali, né? Isso, e também, assim, sou totalmente devoto a Nossa Senhora, né? Então,
não. Sou escrava. Então são coisas que são o meu alicerce, né? Junto com a família, acho que, né, essa é a minha base, tanto Que coisa Deus linda. quanto a família. E é onde, digamos que vai acontecer tudo de bom e tudo de ruim, que também às vezes a gente descarrega em cima desses dois também. Também, né? Mas é bom. O senhor falando da religiosidade, sempre eu penso que às vezes, aonde eu passei por conta dessa doença que eu tive, que eu quero ter mais, às vezes vocês, médicos, dizem assim, 90, 95%. Eu falo assim, ô Senhor, então os outros 5% é seu, os dele é Com que... certeza. Eu costumo dizer, os pacientes que acreditam, né, em algo superior, não vou Sim, aqui, né, falar de ser católico, ser evangélico, ser espírita, mas que aqueles pacientes que acreditam em algo superior, que estão submetidos a esse ser superior, né, que depositam nele a sua fé, a sua esperança, vão muito melhor do que aqueles pacientes que são descrentes. sim. Talvez impulsionados por uma esperança, por acreditar em dias melhores, né? Mas vale muito a pena acreditar em Deus. Eu ia fazer a pergunta se o senhor não fosse médico, que seria, mas o senhor falou que era Direito e Relações Internacionais. Você que está nos acompanhando, doutor Gabriel, falou tanta coisa aqui que nos aconselha a trilhar um caminho que pode se tornar mais leve, principalmente você que está nos acompanhando, que recebeu um diagnóstico de câncer. Não é uma sentença de morte. Então, doutor, e lembrando agora que o senhor é professor, né? Tô Está iniciando nesse iniciando. ramo aí. Esse ano eu Já quis, né? começou as aulas ou Vai ainda está? começar semana que vem, né? Começar essa semana, mas essa semana é mais, Carnaval, né? mais Conhecendo. adaptação, né? Conhecimento dos novos calouros, essas coisas assim. Aham. Aí semana que vem começa de fato, né? Sim. Então, mas estou iniciando, é meu primeiro ano como professor na faculdade de medicina, né? Então, é um novo desafio aí que vai me motivar por esse ano aí. Eu desejo tudo de bom, porque como educadora, o direito veio bem depois, a advocacia que sou apaixonada, mas a educação também é minha paixão. E pela nossa conversa aqui, eu vejo que o senhor vai ter bastante didática, vai ser um excelente professor. Tomara Deus. Doutor, estamos já encerrando a nossa conversa. Que conselho o senhor daria para um jovem, uma jovem que está nos acompanhando, que quer fazer medicina e de repente com a sua fala pode pensar na especialização em radioterapia? Que conselho o senhor daria? É bem difícil. Não é difícil, mas é complicado. É tanta coisa que a gente gostaria de falar que a gente Sim, acaba, com essa sua pergunta, a gente acaba refletindo exatamente aquilo que eu queria ter ouvido antes de começar a a medicina, né? medicina. Então, eu acredito que a primeira coisa é isso, né? Então, não pular etapas, né? Sim, Então, assim, queira ser médico primeiro, né? Então, é muito importante que você seja médico ou médica, né? Então, que sim. você saiba o que é ser médico, que é atender um paciente. Não é querer ser médico pelo status social, Condição pela financeira. condição financeira, os seguidores no Instagram, TikTok da vida, entendeu? Queira ser médico, queira atender paciente, entenda o que é ser médico, né? Então esse eu acho que é o principal conselho de todos. Então saiba ser médico, né? Então primeiro queira, tenha certeza e convicção de que é a medicina que você escolheu, né? Que é isso que você vai querer pro resto da vida, né? E segundo, queira ser médico. Então, durante a faculdade, busque ser um bom médico, né? Busque saber como atender bem um paciente, né? Como, né? Entenda que ali está uma vida como a sua, né? Nossa, Então, é isso nossa. que você precisa. E aí depois, durante a faculdade, a especialização vai vir de forma fluida, né? Pode ter certeza. Eu costumo dizer que na maioria dos casos a especialização que escolhe o médico, Olha, não é o médico que escolhe a especialização, né? Então você vai se identificar com aquilo que você mais quer, você vai saber escolher entre cirurgia, clínica, né, ou uma anestesia da vida que não é nenhuma e nem outra, né? Então sim. você vai saber escolher. Então não pule etapas. Primeiro ser médico, seja um bom médico. Se possível, né? Eu dou sempre esse conselho. Se possível, antes da especialização,
trabalho, uns 2, 3 anos, fez muito bem para mim, né? Me deu uma segurança para entrar na residência já um pouco mais calejado, né? E também me deu uma mão com atendimento médico, né? Então, com atendimento de paciente. E a residência vai vir. Então, e também não tem problema se não fizer residência, né? Então, hoje a gente tem aí as opções para o médico que não quer fazer residência, né? Então, é muito importante. Eu acredito que todo médico deveria ter uma especialização, mas também não é imprescindível. Exatamente. Doutor, poderia repetir o nome dos 2 livros que o senhor falou na conversa? Lembra qual que o senhor falou? É o Cartas a um Jovem Médico. Olha, né? aí, eu acredito, né? Cartas a um Jovem... Inclusive, eu estava vendo eles essa semana passada, né? Que fui fazer uma tarefa do MBA que eu estou fazendo, e aí queria dar uma recordada do Dr. Adib e peguei ele para ler novamente. Então, Cartas a um Jovem Médico. E o Imperador de Todos os Males, que é a história do câncer na humanidade. Então, esses 2 livros aí me marcaram bastante durante a faculdade e a especialização. E, particularmente, se você quer ser médico e quer ser oncologista, acho que vale a pena pelo menos dar uma lidinha no resumo deles aí. Doutor, olha, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Com certeza vai inspirar muitos jovens, e quero dizer ainda, me colocando no meio, acalentar muitos corações por não ser câncer uma sentença de morte. Que Deus abençoe o senhor, na sua família, na sua profissão, na sua humanidade, no acolhimento aos pacientes. De coração, muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Como eu digo, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar com conhecimento, né? E estou aqui por que precisar, né? Entenda que não só, como é que eu costumo dizer, além de médicos, somos humanos, né? Então, a gente precisa difundir isso também. Você que nos acompanhou até agora, a jornada do Dr. Gabriel, que você viu marcada por experiências internacionais, como ele colocou, especialização de ponta, é o exemplo perfeito do encontro entre tecnologia e compaixão. Ele assume, ele disse que estudava muito e estuda. E a conversa de hoje nos lembre: a ciência evolui para curar o corpo, mas é cuidado genuíno quando há dignidade na vida. Em um mundo onde o câncer ainda é um dos maiores desafios da medicina, profissionais aqui, já havia conversado com ele um pouco, mas ouvindo hoje, é um profissional que traz esperança, faróis de esperança. Não desanime se você teve esse diagnóstico. O Dr. Gabriel nos lembrou que a ciência evolui. Há diversos tipos de câncer, há diversos tipos de protocolo. Mas é com o compromisso humano que transforma tratamentos de história em superação. Então eu digo, se você gostou, compartilhe esse episódio, dê um like aí, e eu espero você até o próximo episódio, porque eu tenho certeza que vai te inspirar. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia, Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.